Qual é o propósito do corpo, então, das células, no caso, autodestruírem-se, por assim dizer? Para estar disponibilizando substâncias a partir da quebra desses órgãos, dessas organelas intracelulares. O corpo disponibiliza agora nutrientes que vão ser importantes para algumas funções. Okay? Geralmente, quando o corpo chega nesta atitude de fazer isso, algumas desses órgãos que estão dentro das células, algumas organelas, já não estão mais funcionantes. Okay? Elas já não estão mais tendo utilidade para cumprir de forma eficiente, adequada às suas funções no organismo. Então o corpo precisa eliminá-las, e o corpo é inteligente. Ele vai, numa situação, por exemplo, de escassez de alimento, na qual a gente não está consumindo alimentos, não está colocando energia para dentro, o corpo então vai precisar prover energia, prover substâncias para estar confeccionando novas estruturas orgânicas. Então ele vai agora utilizar dessas organelas disfuncionais. E se nós tivéssemos, por exemplo, numa situação onde estamos passando alguma dificuldade financeira, por exemplo, e aí a gente tem um monte de coisa dentro de casa, muitas dessas coisas nós não estamos utilizando, e eu preciso levantar um dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coisas que eu não estou utilizando, que não está tendo serventia para mim naquele momento, vou vender e vou conseguir um dinheirinho para poder realizar outras coisas mais emergenciais. Então o corpo faz isso também. Ele observa certas organelas, certas células que já estão disfuncionais, já não estão trabalhando bem, e ele começa a promover esta autofagia, essa autodestruição, para que esta célula destruída possa liberar nutrientes, para que o corpo possa reciclar a sua nutrição. É como se o corpo quebrasse essas moléculas, jogasse fora aquilo que não presta e utilizasse o que presta para estar reciclando. Então joga-se fora o lixo e ocorre uma reciclagem no nosso organismo, uma reparação dos tecidos, uma reparação celular, para que o corpo continue sobrevivendo àquele período de escassez de nutrientes. Ok? Agora, além dessa renovação de estruturas celulares, de estruturas de tecido, de estruturas biológicas, a gente tem outras vantagens também. Tá? Por exemplo, toxinas celulares que estão armazenadas na célula gordurosa, elas são quebradas também para serem liberadas na corrente sanguínea, para serem metabolizadas e então excretadas. Esse processo permite que o organismo, além de limpar o lixo que está acumulado, também se beneficie de alguns resíduos dessas estruturas que vão servir para a construção de novas estruturas celulares. Ok? Muito bom. Quem está chegando agora, nós estamos falando sobre autofagia, tá? O processo de autodestruição celular, onde a célula ela acaba comendo literalmente seus próprios órgãos, suas próprias organelas que já não estão tão funcionais, para liberar substâncias para promover então a estrutura de tecidos, de células biológicas, e também reciclar energia, reciclar nutrientes, porque o corpo está passando por um processo de escassez de energia. Ok? E quando isso acontece, todo o organismo é mobilizado de forma a estimular a produção de substâncias e também de células. Ocorre um aumento da produção de glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos, eles compõem o nosso sistema imunológico, onde nós falamos a respeito de inflamação como sendo um gatilho, na verdade um mecanismo de defesa do nosso sistema imunológico, quando o nosso sistema imunológico inato, nossa barreira química, nossa barreira física, como nós falamos ontem, nossas células de primeira intervenção, os neutrófilos, os macrófagos não estão dando conta do recado de combater aqueles agentes invasores, então eles liberam muitas substâncias através do processo inflamatório para ativar o nosso sistema imunológico adquirido, células linfócitos T, linfócitos B, que também vão produzir anticorpos, vão produzir inflamação,
liberação dessas substâncias para ativar todo o sistema imunológico, e como um time esse sistema procura então fazer frente àquela invasão, destruindo micro-organismos, fazendo marcações específicas em bactérias, em vírus resistentes, para que o corpo possa então agredir e destruir. Também há um aumento da produção de radicais livres para destruir e oxidar, por exemplo, a célula desses micro-organismos. Agora, quando ocorre essa ativação, como a gente viu, do sistema inato, ele vai pedir socorro ao sistema adquirido, a gente como se gastasse ficha, gastasse parte desta energia empregada para ativação desse sistema adquirido, e ele precisa trabalhar agora. Então, quando a gente resolve o problema de uma infecção, de uma inflamação com o sistema inato, a gente está poupando energia, poupando desgastes no sistema adquirido, e a gente mantém uma imunidade forte, robusta, de maneira que possamos ficar protegidos diante de diante de situações em que somos invadidos por grandes agressores. Então, quando a gente entra nesse processo de autofagia, a gente está promovendo um fortalecimento para o nosso sistema imunológico. A gente está fortalecendo a capacidade do nosso corpo de produzir mais células brancas, mais células do sistema imunológico, tanto inato quanto adquirido. Então, são grandes vantagens que nós temos, ok? Agora, a autofagia, ela se dá por um mecanismo extremamente complexo e de várias formas. Uma delas ocorre quando a gente tem o início, por exemplo, desse processo de autofagia na membrana lá do nosso retículo endoplasmático e nas nossas mitocôndrias. Então, essas estruturas, mitocôndrias e retículo endoplasmático, você pode pesquisar na internet qual a função dessas estruturas. A mitocôndria, por exemplo, ela é a nossa fábrica de produção de energia, tá? Então ela modula o nosso gasto energético. Elas precisam estar atuantes, eficientes, para que a gente possa, ao quebrar a nossa gordura, que é uma das formas de acúmulo de energia nos nossos estoques, na célula gordurosa, quando a gente quebra essa gordura, a mitocôndria precisa estar funcionando bem para que ela possa efetivamente queimar essa gordura. Então esse é das funções. Então, se a nossa mitocôndria ela está disfuncional a partir de um processo inflamatório, como nós vimos ontem, esse processo inflamatório aumenta a produção de radicais livres em níveis que nosso corpo começa a ter dificuldade de combater. O fígado precisa se desdobrar entre produzir enzimas antioxidantes, como nós vimos ontem, e também proteínas para dar um suporte para o nosso sistema imunológico no combate à infecção naquele momento. E aí a gente tem um déficit no nosso processo de eliminação de toxinas. Isso vai estimular o fígado a produzir também anticorpos IgE para poder fazer marcações e destruir também aqueles agentes agressores, só que num quadro de inflamação sistêmica, não proveniente de infecção por vírus ou outro micro-organismo, mas por conta de inflamação esta decorrente dos nossos maus hábitos alimentares, dos nossos hábitos de estilo de vida. O fígado começa a gastar energia também à toa, a produzir essas substâncias à toa, porque o corpo não entende o que é infecção e o que é inflamação. Ele não sabe fazer essa diferença. Ele simplesmente, diante desse quadro, ele vai agir para tentar proteger o organismo, reparar tecidos, impedir proliferação de micro-organismos, tá? E também a sua apropriação do nosso organismo para potencialmente gerar doença. Agora, neste quadro todo levantado, isso gera esse estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? A gente libera radical livre e tem a capacidade de inibir esse radical livre para que ele não venha causar danos às nossas células. Mas quando a gente tem uma produção de radical livre maior do que o nosso corpo tem a capacidade de inibir, a gente tem um quadro de estresse oxidativo. E aí começa a ter uma lesão nas nossas próprias células, dentro das células, nas nossas organelas, principalmente o retículo endoplasmático, mitocôndria, são danificados, são prejudicados, e aí já atrapalha esse processo de autofagia, tá?
Então a gente precisa estar com a nossa mitocôndria íntegra, a gente precisa estar com o retículo endoplasmático íntegro. Como eu falei, muito embora a gente vai ter algumas organelas disfuncionais dentro da célula, algumas estruturas precisam estar bem intactas para estimular a célula para fazer esse processo de degeneração, tá certo? Agora, um fator que atrapalha bastante esse processo de autofagia é quando a gente tem ativação de uma via no organismo chamada de mTOR, tá? Quando a via mTOR ela está ativa, isso inibe o processo de autofagia. Então, como é que a gente ativa a via mTOR? Quando a gente, por exemplo, está fazendo atividade física, algumas pessoas no afã de querer logo ficar robusto, musculoso, crescer, começam a consumir uma quantidade absurda de proteína, tá? E é verdade que para atingir o nosso objetivo no crescimento de massa muscular, a gente vai precisar sim ter um aporte proteico adequado que atenda à demanda específica daquele indivíduo para que ele possa atingir o seu objetivo. Agora, quantidades excessivas de proteínas, principalmente tipos de aminoácidos que estão presentes na carne especialmente, são metabolizados no nosso intestino, gerando substâncias que vão ativar a via mTOR. E qual é a ideia? Qual é o princípio pelo qual as pessoas querem ativar a via mTOR? Porque quando ativa a via mTOR, vai promover um maior crescimento do músculo e vai evitar a degradação do músculo. Então a pessoa ela está priorizando apenas o músculo. E quando a gente tem esse estresse gerado pelo exercício, pela atividade física, especialmente de força, a gente tem um crescimento muscular, obviamente. Agora, as pessoas consomem então proteína constantemente. Não satisfeitas, começam agora a suplementar proteína também. Muitas vezes já está atingindo o seu nível de proteína adequado, mas no afã de querer ficar logo grande, de crescer logo, começa a consumir muita proteína e vai pegando músculo, vai atingindo resultados. Porém, a via mTOR fica constantemente ativada. E ela ativada, o que ela faz? Ela inibe a autofagia. Então, para que a autofagia ela possa ser ativada, um dos princípios é justamente inibir essa via mTOR. E como que a gente faz isso? Diminuindo o consumo de proteína, sobretudo de proteína que contenham aminoácidos específicos oriundos dos alimentos de origem animal, dos alimentos cárneos, ok? Então, quando a gente tem uma diminuição de proteína, quando a gente tem, por exemplo, um período de tempo no qual a gente não come, não está ingerindo alimentos, a gente então força o organismo a um processo de catabolismo, onde ele vai quebrar energia acumulada para disponibilizar essa energia, para manter os nossos sinais vitais, para manter o nosso corpo vivendo, atuante, frente às nossas demandas físicas e intelectuais. Então a gente precisa de energia. Se não está entrando energia via alimento, essa energia vai vir através dos nossos estoques. Então este processo de restrição alimentar, que é o jejum, vai estimular a autofagia, ok? Então, algumas pessoas também fazem o jejum no objetivo de promover esse benefício para o corpo. Porém, se esse jejum não for devidamente orientado, se esse jejum não for feito de uma forma adequada, isso pode gerar um estresse no organismo, levando o organismo a acumular uma quantidade de energia que ele não faria sem esse estresse. Então é preciso saber como fazer o jejum, é preciso saber como cuidar do corpo para que esse processo seja viável. Então o jejum, por exemplo, então aqui vai uma dica já. O jejum de 14 a 16 horas, tá, é um estímulo para o corpo para ativar a autofagia. A autofagia promove regeneração tecidual, tá, regeneração celular, diminui a capacidade do organismo na verdade, diminui a sensibilidade do organismo a processos alergênicos, principalmente alergias alimentares, tá? Porque promove uma reciclagem de nutrientes, promove uma reestruturação biológica de tecidos,
e fortalece o nosso sistema imunológico, ok? Então, a gente precisa fazer o jejum de maneira adequada. Geralmente, a maior parte das pessoas costumam comer mais, sentem mais fome na parte escura do dia, à noite. Porém, se a gente faz, por exemplo, um jejum, corta lá o de jejum, corta o almoço, né? Fica sem comer de manhã, sem comer à tarde, geralmente vai comer à noite. E quando vai comer à noite, suponhamos, se eu preciso de 2.000 calorias por dia para para abastecer o meu gasto energético total, e quando eu vou comer à noite, eu consumo todas essas 2.000 calorias de uma vez só, eu promovo uma sobrecarga para o meu organismo, um estresse metabólico, e o meu organismo vai pensar da seguinte forma: poxa, eu estou um tempão sem comer, sem energia. De repente vem energia tudo de uma vez, aí o organismo pensa, eu não sei quando é que vai vir a energia da próxima vez, porque eu fiquei esse tempo todo sem energia, então aumenta a capacidade do organismo de acumular essa energia na forma de gordura, e o organismo tem dificuldade de quebrar essa gordura, como também um mecanismo de sobrevivência. Isso aconteceria com você, se por exemplo você estivesse passando uma escassez financeira também, né? Você tivesse aí uma dificuldade financeira e o dinheiro não chega e você precisa pagar suas contas, você precisa comer, precisa realizar suas atividades e de repente você recebe um dinheiro, alguém estava te devendo e você recebe o dinheiro. Você não conseguiu arrumar emprego, você está com dificuldade financeira e aí você recebeu um dinheiro. O que você vai fazer? Vai sair gastando aquele dinheiro à revelia? Certamente não. Você vai economizar aquele dinheiro ao máximo e vai regrando aquele dinheiro ali até você poder se estabilizar novamente. O organismo age de forma similar. Então, é necessário que a gente, sim, fique um período de 14, 16 horas em jejum, mas a gente precisa saber como fazer essa reintrodução alimentar após esse período de jejum para que a gente não gere esse estresse no organismo e a gente promova todo um desarranjo, um descontrole metabólico, fazendo o organismo chegar a um patamar que a gente não queria. O nosso objetivo era perder peso. Vai perder peso? Vai. Mas também vai perder peso de uma forma que não é muito adequada, vai sobrecarregar o organismo e aí isso vai gerar estresse e esse estresse também potencializa a inflamação. Tá certo? Bom, quando a gente está no período de jejum, então, como eu disse, o corpo é forçado a quebrar a gordura acumulada, tá? Numa via metabólica chamada lipólise, que é a via metabólica no qual o corpo quebra a energia na forma de gordura. E essa gordura agora, uma vez quebrada, esse triglicerídeo, que é o corpo acumula gordura através de triglicerídeo, quando ele é quebrado, ele solta moléculas de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, para gerar energia, eles precisam entrar nas mitocôndrias. Se essa mitocôndria não estiver funcionante, se ela não estiver operante, o que vai acontecer? O corpo quebra essa gordura não entra na mitocôndria, não é oxidada, não é quebrada, não gera energia, ela fica circulante no nosso organismo, ela volta para o fígado, lá ela vai ser reencapsulada, né? Vai ser novamente ajuntada com outros ácidos graxos, formando novas moléculas de triglicerídeo, e esse triglicerídeo vai ser encapsulado numa molécula de VLDL colesterol, e vai ter como resultado final a produção de LDL colesterol. Então, se a minha mitocôndria está oxidada, se eu não estou cuidando dela, se o meu retículo endoplasmático está oxidado, eu atrapalho o processo de autofagia, eu não utilizo bem essa gordura que está sendo quebrada e eu acabo gerando mais produção de triglicerídeo, mais produção de VLDL, mais produção de colesterol, LDL sobretudo, que vai aumentar o potencial, o risco de desenvolver estreitamento de artéria, arteriosclerose, como já falamos, e também infarto agudo do miocárdio. Então a gente acaba tendo um efeito adverso daquele que nós havíamos planejado, ok? Em relação àquele que nós havíamos planejado. Bom, então é preciso cuidar das nossas mitocôndrias. Como é que a gente faz isso? O jejum é uma ótima estratégia, desde que orientado, e também a restrição alimentar, a escassez de alimento. Quando eu falo escassez de alimento, eu não estou me referindo à escassez de nutrição. Nós temos os macronutrientes que promovem energia, carboidrato, gordura,
proteína, a função primária da proteína é promover estruturação do corpo, mas de forma auxiliar também ela acaba liberando certos aminoácidos para gerar energia. E nós temos os micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos, fitoquímicos presentes em frutas, vegetais, cereais integrais, ok? Quando a gente dá esse suporte para o organismo, dá muita nutrição e pouca caloria, a gente tem então um balanço energético negativo. A gente vai estar falando sobre o balanço energético mais à frente. Sejam bem-vindas as pessoas que estão entrando. O que acontece? A gente vai ter uma mobilização no corpo, uma vez identificado que a gente está comendo menos do que a gente gasta, para estimular a autofagia, para estimular a lipólise, para auxiliar o corpo a combater radicais livres, inflamação, ok? E como é que a gente começa a dar esse suporte? Através do consumo desses nutrientes, como eu já falei, ok? Bom, falando um pouquinho agora sobre o processo de detoxificação, o que é detoxificação? Às vezes a gente tem uma ideia assim limitada sobre detoxificação, achando que certos alimentos que eu coloco no meu organismo vai resolver todos os problemas do meu corpo no que diz respeito à detoxificação. Então existe uma alimentação detox. Alguns profissionais de saúde combatem essa expressão, dizendo que isso não existe. E por que eles combatem essa ideia? Porque o nosso organismo ele já está equiparado com um sistema também de detoxificação. Esse sistema é composto por enzimas, é composto por substâncias, ok? Que vão dar esse suporte para eliminar toxinas do nosso organismo. Então nós já temos isso. Assim como nós temos um sistema imunológico inato, assim como nós temos um sistema circulatório inato, assim como nós temos um sistema nervoso inato, nós também temos um sistema de detoxificação chamado processo de biotransformação. Já vou traduzir isso. Tá? E é inato também. Então, eu não dependo de comer certo alimento ou de beber certa bebida para ter o sistema de detoxificação. Ele já existe. O grande problema é que com o nosso estilo de vida moderno, esse sistema está terrivelmente defasado. Por quê? Porque nós não estamos dando a ele as condições de trabalhar de forma adequada. Então, como é que ocorre isso? A gente tem dentro das nossas células, especialmente nas células do fígado, todas as células do corpo vão ter um conjunto de enzimas, tá? A gente tem glutationa, peroxidase, a gente tem outras enzimas que elas participam nesse processo de metabolizar essas substâncias. Então, por exemplo, diariamente nós estamos consumindo toxinas. Tá? Essa toxina consumida é via pele, através do sistema respiratório, quando a gente inala toxinas, e também, em grande parte, através do sistema gastrointestinal, quando nós colocamos essa toxina para dentro através da boca. Tá? Então a gente tem toxinas provenientes, por exemplo, do ar poluído, a gente tem toxinas provenientes dos próprios agrotóxicos que estão presentes nos alimentos, principalmente se esses alimentos não estão na sua safra, não estão na sua época. Então, quando a gente consome alimentos da época, a gente está consumindo uma quantidade menor de toxinas, ok? Porque esses alimentos, via de regra, eles recebem um menor teor de agroquímicos. O ideal é que a gente consuma alimentos orgânicos, mas por diversos motivos, nem sempre, infelizmente, essa tem sido a realidade da grande maioria. Porém, a gente pode sim consumir alimentos da época, ok? Se você tem o privilégio de morar perto de culturas orgânicas, isso é excelente. Feiras orgânicas, geralmente a gente encontra alimentos orgânicos mais baratos em feiras orgânicas, em cultura familiar, do que em supermercados, em hipermercados, tá? Então o preço de um alimento orgânico em feiras orgânicas chega a ser 3 vezes menor do que um alimento orgânico, por exemplo, no hipermercado. Então, uma dica já para você buscar alimentos
orgânicos, procure, pesquise aí na sua cidade, na sua região, onde tenha feiras orgânicas, onde tenha culturas familiares, onde tenha pessoas que plantam. E se você fizer uma pesquisa, com certeza você vai encontrar, tá? E a gente também, através de produtos de limpeza, precisa ficar manuseando esse produto via pele. Ele carrega toxina para o nosso organismo. Cosméticos também vai levar toxinas para o nosso organismo. Metais pesados que estão em panelas, principalmente panelas de ferro, panelas de alumínio, tá? Metais pesados também encontrados em peixes, ok? Dependendo da procedência desse peixe, você vai ter ali um aumento de metais pesados no seu organismo. Beleza. Agora, mesmo essas toxinas entrando através daquilo que a gente consome, né? A gente tem, por exemplo, aditivos alimentares que são colocados no alimento para melhorar a cor do alimento, o sabor do alimento, a textura do alimento, o paladar do alimento, ele se torna mais palatável. Substâncias são colocadas ali e essas substâncias são incompatíveis com a nossa fisiologia e com a nossa bioquímica. Então a gente começa a consumir agora uma quantidade excessiva. Lembrando que há anos atrás, né, há séculos atrás, a gente não tinha, por exemplo, muitas toxinas presentes como nós temos hoje, sobretudo proveniente da indústria. Automóveis e etc. Então hoje a gente já tem que lidar com todas essas toxinas a mais. Além disso, o povo do passado comia comidas mais frescas, que davam a eles condições de fortalecer o seu sistema detox. No entanto, atualmente, a grande parte da população tem consumido alimentos industrializados, alimentos superprocessados, alimentos ricos em gorduras totais, em gorduras trans, em gorduras saturadas, em virtude de estar consumindo muita carne, muito queijo gordo, muita carne gorda, ok? Muita fritura. Então a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo, aumentando a inflamação e levando o nosso organismo à produção de radicais livres a níveis que o nosso corpo não consegue dar conta. Okay? Então a gente começa a sobrecarregar o nosso sistema. Quando a gente gera uma inflamação, e a gente também detona nosso intestino, né? A gente causa uma alteração da nossa microbiota, como eu falei ontem. O nosso intestino tem a função de promover uma barreira para impedir que certas substâncias adentrem o organismo. Essa barreira então é rompida e a gente tem a penetração de substâncias nesse organismo e a ativação do nosso sistema imunológico. E o que acontece? A gente aumenta essa inflamação, o fígado já diminui o seu trabalho de detoxificar, porque ele tem que se dividir entre produzir proteínas que vão dar suporte ao sistema imunológico e detoxificar. A gente tem um aumento de carga tóxica total e aí a gente vai produzindo radicais livres, vai degenerando nossas células, vai inflamando, não ativa a autofagia, como a gente já viu, não dá um suporte para o nosso sistema imunológico. Muito pelo contrário, a gente começa a desgastar esse sistema imunológico e aí ficamos enfraquecidos. Quando vem certos micro-organismos, por mais simples que sejam, eles acabam causando uma doença e até mesmo levando muitas pessoas ao óbito, porque essas pessoas estão enfraquecidas em função do seu estilo de vida. Então, como é que a gente começa a dar suporte para esse sistema de biotransformação? O que ele faz? A célula pega toxinas, né, e em duas etapas de reação química, ela vai transformar essa toxina que se comporta de uma forma gordurosa, se acumula no tecido gorduroso. Gordura não se dá com água, como já vimos. Então essa gordura não pode sair, por exemplo, pela urina. A urina é um meio líquido. Ela precisa ser metabolizada para chegar numa forma em que ela esteja mais compatível com o meio líquido para ser excretada. Então ela precisa ser metabolizada em duas etapas. A gente tem enzimas que vão promover a metabolização dessa substância agressiva, quer seja proveniente do meio ambiente, quer seja proveniente dos nossos próprios resíduos metabólicos do organismo. Então a gente pega essa substância, que ela vai sofrer uma metabolização e vai se tornar em outra substância. Essa outra substância pode ser tão tóxica quanto a sua substância de origem, quanto mais tóxica ainda. Então ela vai precisar passar por uma outra fase
de metabolização para que ela se torne agora mais adaptável ao meio líquido para ser excretada pela nossa urina, pelas fezes, pela pele, ok? Então nós precisamos fortalecer essas enzimas. 60% dessas enzimas antioxidantes se encontram no fígado. 20% se encontram em todo o organismo e os outros 20% estão no nosso intestino. Ontem nós vimos que a mucosa do nosso intestino produz anticorpos chamado IgA. Esse IgA já é responsável por destruir certas bactérias indesejáveis que estão querendo se apropriar da nossa mucosa intestinal. Quando a gente tem um comprometimento desta mucosa, a gente já perde essa ação. 20% das enzimas de detoxificação já estão presentes nas células do intestino. Isso significa que o radical livre que a gente já começa a produzir através da alimentação, substâncias que a gente consome na alimentação, que são agressivas ao nosso organismo, elas já são metabolizadas ali no nosso intestino e já são eliminadas. Ok? Isso já vai facilitar o trabalho do fígado de detoxificar as toxinas que estão no organismo e aquelas que possivelmente pode adentrar ao organismo através do intestino. Porém, se essas células intestinais já estão prejudicadas, a gente já perde essa primeira intervenção detox do nosso organismo e vai sobrecarregar o nosso fígado. Então nós precisamos cuidar do nosso intestino, ok? E nós já vimos como a gente pode fazer isso, né? Então a gente vai... Se a pessoa, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês aqui, muito importante, já fica um desafio. Se uma pessoa está com o intestino comprometido, certo? Se a pessoa está com uma infecção intestinal, está com muita diarreia, ela está com dores, ela está com desconforto intestinal, tá? Nosso intestino é construído por meio de células epiteliais. Essas células epiteliais elas são regeneradas através da vitamina A, ok? E a vitamina A tem o seu precursor, que é o beta-caroteno, alfa-caroteno, beta-caroteno. Beta-caroteno está presente nos vegetais de coloração alaranjada. Então, se você, por exemplo, está com esse desconforto, está com diarreia, está com gastroenterite, tá? Está com infecção intestinal e você quer reparar o seu organismo, eu faço um desafio para você. Passa o dia inteiro, tá? Consumindo suco de cenoura de 3 em 3 horas, a partir das 7 horas da manhã. Começa às 7 horas da manhã tomando suco de cenoura, um copo de 200, copo de 300. Você vai ficar o dia inteiro praticamente em jejum. Você pode passar essa cenoura no processador, você pode passar essa cenoura no liquidificador com um pouco de água e coar, tá? De 3 em 3 horas, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde, 7 horas da tarde e você termina. Vai dormir. Você vai ver como você vai ficar restaurado ao longo do dia. E a restauração ela é esplêndida, ela é poderosa, ok? Ah, mas eu não consigo ficar tanto tempo sem comer. Tudo bem. Você pode passar aí as primeiras horas do dia, da manhã, da tarde, no suco de cenoura. Quando for a tardinha, você faz uma refeição leve, vai dormir. Você vai ver como vai acordar restaurado, tá certo? Ou você faz o seu de jejum, né? Come um bom de jejum e depois de 4, 5 horas depois você começa o suco de cenoura de 3 em 3 horas. Você vai ver que ao longo do dia você vai consumir menos energia do que você seria capaz de consumir e vai ter um bom aporte nutricional. Isso vai te ativar a autofagia, já mesmo comendo. Mas você está comendo mais nutrientes do que calorias e você está comendo bons nutrientes, ok? Agora, você tem a opção também de passar o dia no suco detox, tá? Então, suco detox, depois eu vou deixar o link de como fazer os sucos. A gente tem vídeos no YouTube também ensinando como fazer os sucos, tá certo? E tem lá receitas de sucos, vou deixar lá no grupo. Então, o desafio de amanhã já é o seguinte. Para você que está entrando agora, para você que está no grupo, tá? Você vai... Se você faz 3 refeições por dia, se você faz 4 refeições por dia, se você faz 5 refeições por dia,
dependente do número de refeições que você faça, o desafio de amanhã é o seguinte: você cortar a última refeição e você fazer um suco detox. Um suco principalmente utilizando as punks. O que são as punks? São as plantas alimentícias não comerciais, tá? E tem diversas. Eu sugeri lá no grupo algumas delas, tá? Que é o cariru, riquíssimo em ferro, e nossas enzimas de detoxificação, elas são hemoproteínas. O que isso significa? Elas são construídas a partir de proteínas que dependem de ferro. Então a gente precisa dar um aporte de ferro adequado, e tem quantidade de ferro boa, tá? No cariru. Inclusive, quando a gente está no processo inflamatório, a gente tem um gasto absurdo de ferro. Nossa ferritina, que é o estoque de ferro, vai acumular ferro também, porque se o organismo está inflamado, ele não sabe se é por conta de inflamação, por conta de estilo de vida, ou de infecção proveniente de micro-organismo. Então, o micro-organismo ele precisa de ferro para continuar se multiplicando. O que o nosso corpo faz de forma inteligente? Ele acumula esse ferro e não deixa disponível para esse micro-organismo. Então, a gente tem um déficit de ferro e já fica com anemia, ok? Então, o cariru vai ajudar bastante, tá? Mas eu não estou recomendando o cariru para você corrigir deficiência de ferro. Se está com deficiência de ferro, tem que suplementar, tá? Suco verde, deixar registrado isso aqui, suco verde não é interessante para repor deficiência de ferro. Uma vez deficiente, precisa suplementar. Depois suplementado de forma que você atinja seus níveis ideais de ferro, aí você entra com o suco verde para fazer essa manutenção, tá certo? Bom, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer suco detox de 3 em 3 horas. Se você faz, por exemplo, suco de melão com a semente, bate tudo, depois coa. Você vai ter ali a vitamina A, que tem no melão também, o beta-caroteno interessante. Você tem vitamina A na semente do melão, você tem... Na semente do melão, quer dizer, né? Você tem zinco, você tem até um leve aporte proteico também, em função da semente. E você vai ter antioxidantes para regenerar o seu intestino e também para promover um aporte nutricional, estimulando a autofagia, potencializando o processo de detox para você eliminar toxinas, limpar o lixo do organismo, se nutrir, reciclar nutrientes e começar a ter vitalidade novamente, tá? 3 em 3 horas. Quem quiser fazer amanhã um suco de 3 em 3 horas, claro, dependendo do tipo de atividade que você vai estar envolvido, se não for atividades muito fortes, muito pesadas, que vai deixar você exaurido, você pode então estar fazendo o suco detox de 3 em 3 horas e você vai ver que você vai estar colocando muita nutrição para dentro. Então você pode utilizar em suco detox, por exemplo, se é um suco verde, vou dar um exemplo de um suco detox. Você coloca lá um pepino ou um chuchu ou uma abobrinha. Você coloca lá também essas folhas, as punks, né? Pode ser Ora Pronobis, pode ser dente de leão. Dente de leão é riquíssimo em magnésio também. Magnésio, selênio, ferro, tá? Zinco são os principais nutrientes que dão suporte para o nosso processo de detoxificação. Então, quando você consome de forma in natura esses alimentos, esses nutrientes através do alimento, você está dando um suporte nutricional de melhor qualidade para o seu organismo, tá certo? Então, vamos lá. Você pode fazer um suco, então, com pepino, com limão, sempre está colocando limão ali no suco, tá? Maçã ou abacaxi, botar uma fruta para deixar um pouquinho mais docinho o suco, e uma folha verde. Bate tudo, coou, tomou. Se você, por exemplo, é diabético ou tem problema com insulina, para diminuir o índice glicêmico desse suco, o que você pode fazer? Você pode colocar uma colher de sopa, depois que você fez o suco, depois que você coou, você pode colocar uma colher de sopa de linhaça triturada, como eu falei para vocês ontem, no caso a linhaça sem ser temperada, sem ser misturada com a semente de girassol, linhaça triturada, tá? Uma colher de sopa para diminuir o índice glicêmico desse suco, ou uma colher de sopa de psyllium, tá certo? Para que você não tenha comprometimentos inicialmente graves em virtude de uma diabetes. Aí você pode tomar então suco de melão depois, com a semente, você coa também, coloca limão nele. Outra opção de suco, um suco de melancia, você mistura melancia com beterraba. Vai te dar um suporte
poderoso de substâncias, de nutrientes que vão melhorar a atividade do seu vaso sanguíneo, vai diminuir pressão arterial, ok? Pressão arterial, pessoas que têm problemas com pressão arterial, ela pode estar consumindo frequentemente melancia com beterraba, tá? Tem uma substância na beterraba, esqueci até o nome agora, ela é importante para a produção de óxido nítrico, que vai melhorar a atividade do seu vaso sanguíneo, vai favorecer um maior relaxamento, promovendo uma vasoconstrição e diminuindo assim, consequentemente, essa pressão arterial. Okay? Você pode estar consumindo também, tem sucos com sementes germinadas. Você germina, por exemplo, grão de bico. Você coloca esse grão de bico germinado junto com o melão e faz um suco detox. Você ainda vai ter um suporte de proteína, vai ter um suporte de outros nutrientes, vai ficar bem alimentado, e eu garanto para você que ao final do dia, tá? Você vai ficar alimentado, nutrido, isso vai melhorar até e vai influenciar na qualidade do seu sono. Prática de atividade física é indispensável para a promoção da autofagia, para fortalecer a nossa barreira intestinal e para ajudar o nosso corpo no processo de metabolização de toxinas. Isso é essencial. Vitamina C, vitamina E dão suporte antioxidante. A gente encontra muito vitamina C em acerola, em morango, em laranja, em limão, ok? Em goiaba. Então, consumir uma quantidade interessante de frutas, de vegetais. Se você tem problemas com resistência à insulina, diabetes, como eu falei, é preciso interagir, né? Misturar alguma fibra ali interessante nesses alimentos, porque você não vai estar consumindo só açúcar. Tem gente que fala que não pode comer muita fruta, senão você vai estar consumindo açúcar demais. Gente, fruta não tem só açúcar, ela tem água estruturada dentro da sua estrutura celular, ela tem fibra solúvel, insolúvel, fibra alimentar. Então, as fibras, as frutas, elas são essenciais para promover emagrecimento, para ajudar o nosso corpo a detoxificar, para ajudar no processo de autofagia, se esse consumo de frutas compor uma dieta que seja não muito calórica, ok? A gente também precisa consumir selênio, 2 castanhas a 4 castanhas do Pará no máximo por dia. É o suficiente para a gente estar consumindo boas quantidades de selênio. Então, como eu falei, magnésio também. E também a gente tem as brássicas, tá? Que são couve-flor, brócolis, rúcula, o próprio dente de leão, tá? Tem quantidades boas de magnésio que vão dar suporte para as nossas enzimas antioxidantes, vão ajudar, facilitar o trabalho do nosso fígado, reparar as nossas células do intestino para promover a barreira intestinal novamente de forma adequada, ok? E dessa forma a gente está garantindo uma boa nutrição. E o desafio de amanhã, como eu falei, é você substituir 1 ou 2 ou 3 refeições pelo suco detox. Então, se você não está acostumado, se você não tem uma rotina, não vai ter uma rotina amanhã muito pesada, então é interessante que você faça isso somente à noite. Agora, se você vai ficar mais tranquilo amanhã, se você fizer 2 refeições, eu garanto a você que você não vai ter grandes problemas à noite. O grande problema é que a gente à noite quer comer e quer comer muito. Isso acaba prejudicando o nosso organismo. Então, se você tiver interesse de fazer essa experiência na sua vida, fique amanhã, corte uma refeição, principalmente a refeição da tarde, a última refeição, introduza um suco detox. Ou corte as últimas 2 refeições e a partir da primeira, você fez a primeira, vai ficar o dia inteiro sem comer, depois de 5 horas você toma 2 sucos de 3 em 3 horas, que você vai ver que você já vai melhorar o seu organismo. Fazendo isso uma vez por semana e seguindo as dicas de ontem também. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre introduzir a farinha nutricional, né, funcional, de linhaça com girassol, acrescentar o azeite temperado, cheio de substâncias bioativas, através daqueles ingredientes que a gente vai colocar no azeite, como eu falei ontem. Eu dei também uma receita de overnight, que é ótima para a gente estar aumentando a força das nossas células do intestino, né, com aquelas fibras da aveia que tem ali, ômega 3 também dando aquele suporte, e cozinhar sem óleo. Acrescentando a isso, você vai fazer talvez uma vez no dia. Você pode fazer o seguinte, ó,
tem duas opções. Você pode entrar num desafio de ficar a semana inteira na última refeição tomando suco detox, tá? Ou você tirar um dia na semana e não comer e ficar o dia inteiro no suco detox de 3 em 3 horas. Tá certo? Seguindo as dicas de ontem com as dicas de hoje, você vai ver quão o suporte poderoso que você vai dar para o seu organismo. Tá ok?